Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Dose Econômica. Para você que não me conhece, eu me chamo Eduardo e hoje é um vídeo de um tema que eu acho muito legal, então estou bastante animado aqui para trazer aqui no canal, que é sobre o Prêmio Nobel de Economia do ano de 2024 que saiu essa semana, que é sobre a prosperidade e o fracasso das nações, baseado nas suas próprias instituições. E o prêmio aí foi delegado para três grandes economistas, que são o Daron Acemoglu, o Simon Johnson e o James Robinson. Mas antes da gente aprofundar no tema de hoje, eu peço por gentileza, você que curte conteúdos de atualidade na área econômica, mas que não é inscrito aqui neste canal, eu peço por gentileza que dê aquela força aí pra gente, porque acaba ajudando bastante no crescimento do próprio canal aqui na plataforma do YouTube. Então o tema de hoje é um tema bem legal, um tema que eu já tinha ouvido falar há muitos anos atrás e também já sabia que provavelmente um dia esses três economistas ganhariam um prêmio Nobel devido à relevância do trabalho deles. Inclusive, o tema do vídeo de hoje, embora aborde sobre a principal ideia do prêmio Nobel, mas eu vou tirar bastante parte que eu vou falar aqui é desse livro que eles escreveram, tá? Que é Por que as Nações Fracassam. Essa aqui é a versão em espanhol e foi escrito por dois deles, que é o Daron e o James Robinson. O Simon Johnson, embora não participou desse livro, ele também defende a mesma ideia em outros livros que participou também com esses economistas. E a grande defesa deles é relacionada aí ao desenvolvimento econômico dos países, tanto o sucesso quanto o fracasso vem das instituições dos países. Então, o desenho institucional dos países que fazem eles terem progresso econômico. Portanto, para a gente entender melhor esse trabalho, vamos começar com o começo do livro mesmo. Eu acho que fica bem evidente isso, quando os autores comparam duas cidades que fazem fronteira em países diferentes, como é o caso de Nogales, tanto do México quanto dos Estados Unidos. Então, essas duas cidades têm o mesmo nome, têm o mesmo clima, têm a mesma possuem, estão situadas na mesma região geográfica e têm a mesma origem de povos, que vem desde a época da colonização espanhola, sendo que Nogales dos Estados Unidos só foi pertencer aos americanos ali em meados do meio do século XIX. O que acaba tendo de diferente? Nogales dos Estados Unidos tem uma melhor qualidade de vida, tem uma melhor acesso à educação, eles têm, por exemplo, maior desenvolvimento do seu próprio mercado. Já Nogales do México tem maior insegurança, a população não tem um acesso de saneamento básico de tão boa qualidade quanto Nogales dos Estados Unidos, e também tem uma baixa qualificação. Então, como que cidades próximas uma da outra, embora tenha um limite ali da fronteira, mas que da mesma região geográfica, clima e também de mesma origem de povos, tem um desenvolvimento econômico tão diferente? E isso é devido às instituições. Nogales dos Estados Unidos está ligado, tem acesso às instituições norte-americanas, e Nogales do México tem acesso às instituições mexicanas. As instituições americanas, então, elas acabam dando mais segurança para o pessoal estar investindo em Nogales dos Estados Unidos. Esse pessoal tem mais acesso à educação, então, consequentemente, tem uma melhor produtividade do trabalho. E também as instituições americanas fazem honrar os contratos naquela região. Já as instituições mexicanas, elas não são tão rígidas assim no sentido de cumprir a ordem. Então, por isso que tem uma insegurança jurídica maior. As pessoas não são tão incentivadas a investir num local que elas não sabem se os contratos vão ser honrados ou não. Portanto, é bem evidente aqui nesse exemplo, como a gente acabou de ver, de que
na defesa dos autores, lógico, que o desenvolvimento econômico de um determinado local é baseado em como as instituições foram formadas naquela respectiva região, como eu acabei de mencionar no começo do vídeo. Então, as instituições, a maneira como elas são formadas, que levam ao progresso econômico. E existem dois tipos de instituições, as econômicas e as políticas. Então, são elas que a gente vai conhecer agora. E a primeira dessas instituições são as instituições econômicas inclusivas, que são aquelas instituições que dão estímulo às pessoas a empreenderem naquele lugar. Então as pessoas se sentem estimuladas a criar riqueza, a empreender e também a principalmente inovar, já que a inovação que traz o progresso econômico. Então a pessoa se sente confiante, já que as instituições daquela região acabam honrando os contratos entre os agentes, e ela também se sente segura também na questão da violência. Então, se um local acaba tendo um ambiente de negócio claro, também na questão que as instituições deixem as regras simples e também que não coloque tanto empecilho para os agentes estarem tendo as competições entre eles, isso acaba levando ao progresso econômico. Já as instituições econômicas extrativas são bem ao contrário do que a gente viu aqui com as instituições econômicas inclusivas. As extrativas elas acabam dificultando o empreendedorismo, o acesso à geração de riqueza é concentrado em poucas pessoas. As regras do jogo, ou seja, principalmente a regulação, fica mudando toda hora. Então a geração de riqueza nesse local ela é mais difícil e ela é concentrada em poucas pessoas. Então pouquíssimos grupos podem estar usufruindo da geração de riqueza naquele local. A gente tem um claro exemplo aqui que ele aborda no livro, que é o caso da Coreia do Norte, e também da América Latina colonial, da época ali, principalmente da mita, da encomenda. E partindo agora então já para as instituições políticas, as instituições políticas inclusivas são aquelas instituições onde as pessoas têm acesso ali na tomada de decisão. Então são vários grupos ali que participam daquela democracia, ou seja, uma maior pluralidade de ideias. Então você tem eleições mais justas, você tem uma liberdade de expressão maior e também você tem uma nítida divisão de poderes. Isso aí é o caso que aconteceu na Revolução Gloriosa na Inglaterra, Então foi um governo bem mais justo. E também é o caso do que ocorre nos Estados Unidos e também em alguns países da Europa. Já as instituições políticas extrativas são aquelas instituições que são mais concentradas o poder na mão de poucas pessoas. Você não tem tanta alternância de poder entre os grupos. Você tem uma ameaça jurídica também dos poderosos, que dificulta também na parte do empreendedorismo e também do acesso de outras pessoas que também gostariam de participar de uma maneira mais ativa da democracia. Então são grupos políticos ali concentrados que não querem, vamos dizer assim, largar a rapadura. Chega! Acabam não tendo transparência, em muitos casos corrupção. Isso acaba prejudicando aí o andamento das instituições políticas nesse local. Então essa elite ela acaba infelizmente excluindo a participação política de outras pessoas. Então, para com que essa ideia fique bem claro na nossa mente, vamos resumir então o que a gente acabou de ver. As instituições econômicas inclusivas são aquelas que promovem a inovação, o crescimento e oportunidades iguais para todos. As instituições econômicas extrativas limitam a concorrência e concentram riqueza nas mãos de poucos.
As instituições políticas inclusivas garantem ampla participação e governança justa, e as instituições políticas extrativas mantêm o controle concentrado e limitam a liberdade de ação e expressão. Enfim, então o que os autores aqui querem dizer é que antes de pensar em crescimento de PIB, progresso econômico, desenvolvimento, a gente primeiro precisa se atentar ao andamento das instituições, ou seja, como essas instituições elas estão funcionando, se elas estão sendo aplicadas de forma justa ou não, se elas estão bem estruturadas. Então essa que é a ideia principal aí do grande Prêmio Nobel de Economia do ano de 2024. Mas e aí, você acredita ou não que essa é a bala de prata aí para o progresso ou para o fracasso do desenvolvimento econômico dos países? Deixa aqui nos comentários se vocês concordam ou não, se vocês têm uma visão diferente. E eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo, que tenha ficado divertido também. E eu aguardo você então na próxima semana com mais um assunto de economia aqui para a gente estar explorando. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.